Pronto, faz. Eles estão me vendo, né? Só eu, né? Olá, pessoas. Nós vamos iniciar mais uma aula, né, hoje. E para iniciar, como sempre, a gente faz o nosso momento relax, tá? Hoje eu trouxe uma música de talvez um cantor, na verdade, uma cantora diferente para vocês, né? Mas traz essa mensagem de esperança que vai dar tudo certo, tá? Espera ainda que o celular bloqueou. Desbloqueou. Traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve de paz e uma canção divina que nos acolhe, quer dizer, amor jamais deixe para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa para morar, os meus sentidos, quero ter os teus conselhos na minha voz, eu quero sempre te encontrar, se alguma coisa eu temer. Estou contando com você pra me dizer, a me acalmar, que o amor jamais me deixará. Tá bom, né? O nome dessa música é Canção da Esperança, tá? Não sei se vocês conhecem, mas é da Flávia Venceslau, tá? Hoje nós vamos ter uma aula muito bonita, né? E para iniciar essa aula muito bonita, eu resolvi deixar a imagem muito bonita de início, né? Que sou eu, certinho? Então vocês estão me vendo agora porque a aula vai ser bonita tanto quanto eu, certo? Ana, pode botar aí o nosso slide, por favor? Eles estão vendo já? Só confirma, pronto, beleza. Então, para iniciar nossa aula, né, nós vamos ver produtos notáveis. E o que é um produto notável? Então, já bem dizendo, né, é um produto, então quer dizer que é uma multiplicação de alguns números em especiais. A gente viu nas aulas passadas a multiplicação de polinômios. E a gente trabalhou muito com os trinômios e com os binômios, tá? Então, os produtos notáveis, a gente vai focar nesse momento, tá? Somente nos binômios, tá? Então, o produto notável, ele vai servir para simplificar alguns cálculos algébricos, tá? Os produtos notáveis, eles são 5. Porém, a gente só vai ver nesta aula 3. Os outros 2 a gente vai deixar para a próxima aula. Por que a gente não vai ver tudo? Por que a gente não vê logo tudo e acaba logo isso? Como eu disse, é uma coisa muito linda. Então, a gente vai ver por partes. Vamos ficar vendo devagar essas coisas maravilhosas que aparecem na nossa vida, né? Para a gente se embelezar. Então,
O primeiro produto notável que nós temos, eles vão ser desse formato. Que formato é esse, né? Vai ser um monômio somado com outro monômio, tá? E ele vai ser multiplicado por ele mesmo, ó. Eles são iguais, x mais 2 vezes x mais 2. O segundo produto que nós vamos ver vai ser um monômio subtraído de outro monômio, tá? Então, vai ser ele vezes ele mesmo. E o terceiro produto que nós vamos ver hoje vai ser um monômio mais um outro monômio e multiplicado por ele mesmo, só que sendo agora negativo. Então, vai ser um positivo e outro negativo. Porém, cada um desses aqui, eles vai receber um nome especial. Então, a gente vai iniciar com o nosso primeiro, né? Então, o primeiro, ele recebe o nome de quadrado da soma de dois termos, tá? Quadrado quer dizer que é o expoente 2. A soma quer dizer que é dois termos somados, né? Quer dizer que é um monômio mais um outro monômio. Coloquei aqui A mais B, mas pode ser qualquer monômio somado com outro, qualquer monômio, tá? E então, o quadrado da soma de dois termos vai ser a soma desses aqui, elevado ao quadrado, ou seja, elevado à potência 2, tá? E como é que a gente resolve a soma de quadrado de dois termos? É bem simples, tá? Como ele está elevado ao quadrado, quer dizer que é ele vezes ele mesmo. Então, a gente vai pegar o primeiro termo e multiplicar pelo primeiro termo de novo, porque eles são iguais. Se está ao quadrado, multiplicação, um número elevado ao quadrado quer dizer que é um número vezes ele mesmo. Então, a gente vai fazer isso, vai desmembrar, vamos dizer assim. Depois de feito isso, a gente vai fazer aquela multiplicação em distribuição, que a gente também viu na aula passada. Como é que é essa multiplicação em distribuição, né? Que é a distributiva. Eu vou pegar o A e vou multiplicar com o A. Eu vou pegar o A e vou multiplicar com o B, tá? Então, eu vou pegar o A e vou multiplicar com todo mundo que está no outro parênteses. Então, vai ser A vezes A e A vezes B. E vou fazer a mesma coisa com o B. Eu vou pegar o B, multiplicar com A, e o B multiplicar com B. Ou seja, eu vou pegar o B e multiplicar com todo mundo que está no outro parênteses, tá? Uma coisa de cada vez. Uma observação importante para a gente não se atrapalhar nos demais, tá? Esse daqui, como ele é só mais e mais, ou seja, ele só é adição, ele não vai alterar em nenhum sinal. Então, a gente já sabe que todos os sinais que vão aparecer aqui embaixo vão ser positivos, tá? Então, isso só acontece porque ele é positivo, ele é o quadrado da soma, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos iniciar. Então, A vezes A quer dizer que é A ao quadrado. A vezes B, AB. Aí agora a gente vai para o B, né? B vezes A seria BA. Só que a gente sempre vai escrever de acordo com a ordem alfabética. E a ordem alfabética é AB, então a gente escreve AB. E B vezes B, B ao quadrado. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai somar os termos que são semelhantes, ou seja, aqueles que são iguais, porque a gente só pode somar quem são os iguais. Então, eu vou repetir o A ao quadrado e a gente vai pegar A mais B, A vezes B e somar com A vezes B. A vezes B mais A vezes B quer dizer que eu vou ter 2A vezes B. Tá? E repito o B ao quadrado. Então, a expressão A mais B ao quadrado, reduzida, ela vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. Lembrando que esse A, ele pode ser qualquer coisa, qualquer número, qualquer termo, qualquer monômio, tá? E o B também pode ser qualquer outra coisa. Tem um texto, né, uma expressão que talvez seja mais simples para aqueles que gostam de memorizar os textozinhos e não entendam muito bem essas coisas de letra e número, tá? E que texto é esse? Ele vai dizer detalhadamente o que é que vai acontecer no A mais B ao quadrado, tá? Então, A mais B ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos é igual a o primeiro termo ao quadrado. Se é A mais B, o primeiro é o A, então, o primeiro termo ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é o A, vezes o segundo termo, que é o B, mais o segundo termo ao quadrado. Isso aqui é um texto que vai servir para resolver a mesma coisa que a gente resolveu aqui, só que de um jeito mais diferente, né? Quem gostar de texto e entender o texto for mais simples, pode resolver por ele, sem precisar fazer essa multiplicação toda. Quem acha que é mais difícil, faz a multiplicação, que vai dar a mesma coisa, vai dar certo, tá? Então, a gente tem o texto e tem o detalhamento da explicação.
Do jeito que a gente viu o quadrado da soma, o segundo que nós tínhamos lá era o quadrado da diferença, tá? Então, o quadrado, de novo, expoente 2, diferença de dois termos, quer dizer que é A menos B, ou seja, é uma subtração. Então, o quadrado da diferença vai ser a subtração elevada ao quadrado, tá? Então, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Porém, esse daqui é negativo. Se ele é negativo, quer dizer que vai acontecer jogo do sinal, tá? Lá no positivo não acontecia nada. Nesse aqui acontece jogo do sinal. Então, a gente tem que prestar atenção bastante quando for fazer a distribuição e fazer o jogo do sinal quando for necessário. Então, vamos lá. O A aqui é positivo e o outro A também é positivo. Então, se os dois é positivo, o resultado vai ser positivo. Então, A vezes A ao quadrado. Aqui a gente tem agora A vezes B, só que o B é negativo, então vai ficar A vezes menos B. Então, o A é positivo e o B é negativo. Jogo do sinal lá na multiplicação, mais com menos, menos. Então, vai ficar menos AB. No segundo agora, começar com B. Menos B vezes A. A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então, menos com mais, menos. B vezes A, BA. Só que a gente troca para colocar na ordem alfabética e ficar AB. Tá? E menos B vezes menos B. Menos com menos, mais B vezes B, B ao quadrado. E a gente vai fazer a redução, tá? Somando, ou no caso aqui, a soma algébrica, dos termos que são iguais. Então, a gente tem aqui menos AB vezes menos AB. Então, eles são iguais e os sinais são iguais. E o que a gente faz quando é sinais iguais na soma e na subtração? Repete o sinal, ou seja, deixa negativo, e soma os termos. Então, repetiu o negativo e ficou A mais B vezes A, A vezes B vezes A vezes B, dá 2AB. Tá? Então, o polinômio reduzido vai ser A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, tá? Então, nesse aqui, notem que a diferença do anterior para esse é simplesmente esse sinal aqui negativo no meio. Lá é positivo, nesse aqui é negativo, tá? E do mesmo jeito daquele outro, a gente tem um textozinho que auxilia, para quem achar que é mais fácil, né? Na resolução dessa expressão, tá? Então, como é que a gente resolve? Então, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, ou seja, o primeiro que é A vezes o segundo que é B, mais o quadrado do segundo termo, ou seja, B ao quadrado. Lembrando que o primeiro termo é o primeiro que aparece, que é o A, e o segundo termo é o segundo que aparece, que é o B. Ou seja, a diferença de um para o outro é somente esse sinalzinho aí negativo, beleza? E vamos para o próximo e último, tá? Produto da soma pela diferença de dois termos. Então, se a gente fala um produto da soma pela diferença, o produto é multiplicação. A soma, A mais B, pela diferença, A menos B. Então, a gente vai fazer a multiplicação de A mais B vezes A menos B, tá? Esse daqui talvez seja um pouco mais estranho, mas ele se torna o mais simples de ser resolvido. Por quê? Porque no final ele fica mais, vamos dizer assim, mais prático, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. A gente vai fazer a multiplicação em uma distribuição, tá? Então, a gente vai pegar A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, jogo do sinal, menos com mais, menos A vezes B, AB. Então, vai ficar menos AB. Agora, a gente vai para o B, né? B vezes A. O B é positivo e o A também é positivo. Então, a gente vai fazer só, não precisa fazer jogo do sinal, só repete, e B vezes A, AB. No segundo, que é B vezes menos B, faz o jogo do sinal, porque é negativo. Mais com menos, menos, B vezes B, B ao quadrado, tá? E o que acontece aqui que é diferente do que acontece nos outros? Nesse daqui, se vocês conseguirem enxergar, vocês podem notar que um é positivo e o outro é negativo. Então, quando a gente tem números iguais com sinais opostos, o que a gente faz? Cancela, a gente corta, tá? Então, números iguais com sinais opostos, a gente corta, então vai sobrar só zero.
Então, repito, a ao quadrado mais 0 mais b ao quadrado. Como esse zero aqui não vai influenciar de absolutamente nada, a gente tira, elimina ele, tá? Então, vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Então, para reduzir essa expressão aqui, esse produto notável, que é a diferença de dois termos, ou seja, um termo positivo e o outro termo negativo, tá? A soma pela diferença. A gente vai fazer a ao quadrado menos b ao quadrado. Do jeito dos outros, esse aqui também tem um textinho, né? Para se for mais simples de resolver. Toda vida que eu ver um que é positivo e o outro que é negativo sendo multiplicados, o que é que eu posso fazer? Então, o produto da diferença pela soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, vocês aí têm 3 produtos, tá? 3 textinhos bonitinhos lá dos 3 produtos para serem entendidos. Então, primeiro, olhando para cá, o primeiro, isso aqui resolvendo sem precisar fazer nada. Eu não vou escrever porque minha letra ficou horrível nesse negócio aqui, tá? Então, não vou escrever. Mas vai ficar só com o texto lá. O texto diz, na soma de quadrado, né? Quadrado da soma vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes x. 2 vezes 2, 4, 4x. Mais 4 ao quadrado. Deixa eu escrever, que eu vou tentar escrever. Talvez não fique bonito. Se não ficar bonito, a culpa não é minha. Tá? Então, vai ficar x vezes x. Olha. X ao quadrado. Tá bonito. Aí, vamos lá para o segundo, o que é que ele disse? Mais 2 vezes... Eita, que tá bonito, vou aprender a escrever agora. Vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2. Mais o quadrado do segundo, o quadrado de 2, que é 2 ao quadrado, que é 4, né? Então, resolvendo isso aqui, para ficar do jeito mais reduzido possível, a gente tem que x ao quadrado mais, aqui esse 2 vezes x vezes 2, a gente pode só, vamos dizer assim, organizar. Então, vai ficar 2 vezes 2 dá 4, repete o x e repete o 4 no final, tá? Então, a gente consegue fazer sem precisar da multiplicação. Ah, mas se eu quiser multiplicar, pode multiplicar que vai dar a mesma coisa, tá? No segundo eu não vou fazer, porque dá muito trabalho fazer esse negócio escrevendo aqui, que eu não sei escrever, tá? E vamos lá para um exemplo. Tem alguma dúvida por aí, Ana? Tem sim, Patrícia. Pessoal, bote o nome de vocês, tá? O anônimo aqui está perguntando se precisa decorar a forma que faz ou só a fórmula final. A forma que faz é o segredo, porque com a forma que faz, você consegue, vamos dizer assim, resolver qualquer produto notável. Esse daí que foi os exemplos para entender como é que vai funcionar, né? Eles são exemplos simples, né? Às vezes a gente coloca uns exemplos simples e lá no exercício vem uns exemplos terríveis, né? Mas vai aparecer fração, vai aparecer número decimal. Se você entender daquele jeito e, consigo levar a minha vida tranquilamente daquele jeito ali, resolve daquele jeito. Ah, não, eu prefiro ir fazendo passo a passo. Eu, aos meus 15 anos de idade, hoje, mentira, aos meus 29 anos de idade, eu ainda faço fazendo a distribuição. Por quê? Às vezes a gente quer fazer tão rápido que acaba engolindo alguma coisa. Ou acaba esquecendo ou trocando um sinal. E aí, com o passar do tempo, a gente vai tão acostumado a fazer, que acha que já está certo e faz, tá? Então, tem que prestar atenção. Então, é melhor fazer a distribuição e não correr o risco de errar. Tem uns que é mais simples, esse A mais B é mais simples, ou X mais Y é mais simples. Faz só jogando na fórmula. Ah, mas eu não vou fazer jogando na fórmula, não, vou fazer detalhado. Então, quando for aqueles mais complicados, pode fazer detalhado, que vai dar certo. Mais alguma dúvida? Não? Nem perguntaram como é que eu faço para ser linda desse jeito?
Eles perguntaram aqui se tu vai ensinar a fatoração de polinômios. Sim, Então, coloque os nomes. O próximo, tá? Primeiro a gente vê produtos notáveis, depois a gente fatora esses produtos notáveis. Só um momento. Desculpem. Não é coronavírus, tá? Já peguei, já passou. Vamos lá para uns exemplos. Esses exemplos aqui que eu fiz direto lá da fórmula, tá? Então, o primeiro é a soma. E como é que a gente faz a soma? A gente vai pegar 2 mais A e multiplicar por ele mesmo, né? Então, deixa eu só botar aqui o parênteses e vai multiplicar por ele mesmo, 2 mais A. 2. Escrevo muito bem, né? Vocês devem estar assistindo foto da minha letra na lousa, que eu acho que ela era mais bonita. Pronto. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o 2 e multiplicar com o 2. Aí vai pegar o 2 e multiplicar... Opa, não foi? Lá com o A. Tá? Então, vai ficar 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes A, 2A. E vai fazer a mesma coisa com A. A vezes 2. Desculpem. A vezes 2 e A vezes A, tá? Eu acho que eu me garanto nesse negócio aqui, ó. Isso aqui é só com mouse, viu? Tá lindo demais. Então, isso fazendo detalhado. Ah, mas eu quero fazer pela fórmula. Então, tá aqui a fórmula. Então, a gente vai pegar o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é esse daqui, tá? O primeiro. Mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2, vezes o segundo. O segundo é esse 2 aqui, né? Esse aqui é o segundo. Mais o quadrado do segundo termo. Então, 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2A. 2 vezes 2, 4. Vezes A, 4A. E A ao quadrado a gente não sabe, então deixa A ao quadrado, tá? Isso aí é a soma de 2 termos, né? E na diferença de quadrados, né? Na diferença lá. A gente vai fazer o quê? Faz a mesma coisa. Pode fazer fazendo distribuição? Pode. Vai dar alguma diferença? Não. E se der alguma diferença? É porque você errou em algum momento, tá? Então, não é para dar diferença. Se der diferença, tem alguma coisa errada, ok? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Quadrado primeiro. De novo, esse daqui é o primeiro. Vou escrever aqui, primeiro. E esse aqui é o segundo. Olha que letra bonita, estou me garantindo cada dia mais. Então, o primeiro vai ficar A ao quadrado, o segundo, 5, o primeiro é A e o segundo é menos 5C. Então, o que a gente faz? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro, que é A, vezes o segundo, que é 5C, mais o quadrado do segundo termo. Por que está aqui dentro do parênteses? Porque a gente tem duas letrinhas aqui, né? Uma letra e um número, desculpa. 2 algarismos, né? Aqui. Então, como a gente tem 2, a gente coloca no parênteses e eleva ao quadrado, tá? Então, vai ficar A ao quadrado, 2 vezes 5, 10, e A vezes C. Por que não é CA? Porque a gente escreve sempre de acordo com a ordem alfabética. Ah, e se eu escrever ao contrário, vai dar errado? Assim, não vai dar, né? Se for uma questão, a professora vai aceitar? Assim, né? Pode ser que eu aceite, né? Mas se por acaso eu corrigir assim, a gente vai corrigindo muito rápido e tal, e aí eu achar que tá errado, né? Que você escreveu errado. Aí a culpa vai ser sua, não vai ser minha. Mentira, a culpa vai ser minha, mas enfim, já avisei que é para escrever na ordem alfabética, tá? E aí esse 5 ao quadrado é 25 e C ao quadrado, só repete, tá? E, por último, produto da diferença pela soma, ou a soma pela diferença, tá? Então, como é produto, não importa a ordem, vai dar o mesmo resultado. Então, a gente vai pegar e vai multiplicar, ou vai simplesmente fazer o textozinho. Nessa terceira aqui, é muito mais simples fazer o texto, tá? Muito mais simples. Então, 2 ao quadrado, que é o primeiro termo. Se a gente observar, o primeiro aqui é o mesmo primeiro aqui, tá? E o segundo aqui é o mesmo desse segundo. Tá? Então, o C e o C, o 2 e o 2. Então, primeiro ao quadrado,
2 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado, c ao quadrado. 2 ao quadrado, 4, c ao quadrado, repete em c ao quadrado. Certinho? Ana, tem alguma pergunta? Não, não. Temos 3. Ai, Jesus. Temos 3 minutos. Por isso que eu tô deixando eles abertos aí para perguntar alguma coisa, antes que eu volte e explique o restante. Tem um delay, né? Então, acho que eles devem estar gostando muito da minha letra. Eu acho que essa letra está bem bonita. Nada? Nadinha, pode finalizar. Então, ó, na próxima aula, nós vamos ver o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos, tá? Isso é só na próxima aula. Se eu falo cubo, quer dizer que o expoente vai ser agora 3, tá? Então, por isso que a gente não vê os 5 produtos nessa aula. A gente só vai ver os 3. Na próxima, a gente detalha os outros dois, que é o cubo da soma e o cubo da diferença, tá? Por hoje era isso, pessoas. Eu sei que vocês gostaram bastante da minha letra, que bonita. Pode parar de coisar a tela? Pode? Só um minuto. Pronto. Agora eles estão me vendo, né? Então, aí, para eles terminarem com outra imagem bonita, que sou eu, de novo, né? Supervalorização aqui da pessoa, né? Para não baixar a autoestima e tal. Enfim, era isso por hoje, tá? Na próxima aula a gente vê o restante dos produtos notáveis. E qualquer dúvida, perguntem bastante, tá? Que estamos aqui para tentar solucionar. Eu acho que produtos notáveis é bem legal, é bem divertido, é bem prazeroso fazer. Então, era isso, pessoas. Tchau, tchau. E até a próxima aula. Pessoal que está vendo a aula pelo YouTube, o código dessa aula é 8CA04. 8CA04.